Este é o Raia Reports, quadro onde abordamos as principais temáticas de risco e impacto no cenário internacional. Neste quadro, traremos a análise da situação atual da Venezuela, que, segundo o Índice de Riscos para Negócios Internacionais do Raia, tem um dos maiores riscos para investimento. A Venezuela possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo e o país vem vivenciando os prejuízos da dependência econômica do petróleo, cujos preços despencaram em 2014 e, mesmo que já estabilizados, o país já não consegue mais produzir o suficiente para exportação. Com uma das maiores inflações da história, o PIB venezuelano caiu 35% nos últimos 4 anos. Isso fez com que a população não conseguisse comprar remédios e alimentos, fazendo com que isso gerasse uma das maiores crises no cenário internacional. A reeleição de Nicolás Maduro mantém a perspectiva de piora no cenário tanto econômico quanto social do país. Os Estados Unidos, o Canadá, a União Europeia, além de 13 países da América Latina, incluindo o Brasil, não reconhecem os resultados da eleição. E por pressão dos Estados Unidos, a OEA iniciou um processo de suspensão da Venezuela da organização, isolando ainda mais o governo de Maduro. O governo de Maduro ele tem o investimento, o financiamento do governo chinês e do governo russo, mas além disso, Maduro também manipula sua economia interna, mas ele não consegue se adequar aos preços de petróleo. Por isso também a Venezuela teve que retirar suas reservas do FMI e outro fator que também agrava a situação é o fator migratório. Muitos venezuelanos vão para os países fronteiriços, que são Colômbia, Equador e Brasil. Neste quadro geral, aumentam os temores da situação interna da Venezuela e os desdobramentos para os países vizinhos. Ainda continuando sobre esse assunto e para uma análise mais detalhada, temos conosco a analista do Raia, a professora Denilde Roshacker, doutora em Ciência Política pela USP. Obrigada, Denilde, pela presença. Eu agradeço. Denilde, nós sabemos que a Organização dos Estados Americanos tem se movimentado para suspender a Venezuela. A gente sabe que a Venezuela própria já pediu para se retirar da organização e esse tema ainda está em discussão. Por que essa suspensão não ocorre já de imediato? Bom, essa é uma resposta aí interessante porque a gente pensar qual que é o papel de uma organização internacional no âmbito interamericano. A OEA não é um órgão que tem a capacidade de impor sanções para um país, mas ela é quase que um guardião dos princípios democráticos e principalmente a partir dos anos 90. Então a Carta Democrática é muito importante, demarca um momento que é relevante para os países da América Latina e coloca um limite, né? O que os países devem cumprir para fazerem parte da organização. Como vocês colocaram, realmente o Maduro pediu o processo de retirada, iniciou isso ano passado, em abril do ano passado, mas como foi a primeira vez que um país pediu para se retirar da organização, quando foi se ver todo o processo, se concluiu que ele teria que ter 2 anos para fazer esse processo. Então, o prazo para essa retirada vai ser só em abril do ano que vem. Então, nesse interim, a Venezuela é parte do bloco, da organização, é um dos membros da organização, então ela passa por todos os processos que qualquer outro país passaria. Então, é por isso que a OEA pode ter ações contra a Venezuela nesse momento. Importante a gente colocar o seguinte, a OEA ela é um órgão muito mais diplomático, né, e está muito mais preocupada com a questão política, é um fórum em que os países da região participam e ela é uma demarcação de que os países vão manter a democracia, vão manter liberdades individuais, vão manter respeito a direitos humanos. Então, não fazer parte de uma organização como essa, você pode ter implicações em outros órgãos internacionais. Então, esse é o primeiro ponto que acho que é importante colocar sobre essa questão. O que está acontecendo dentro desse processo? E por que o Maduro decidiu, em abril do ano passado, decidiu ele propor a retirada? Porque ele entendeu que se ele tivesse uma suspensão, e já havia pressões tanto dos Estados Unidos quanto dos países do Grupo de Lima, que aí participam Brasil, Argentina e outros países da América Latina, se ele tivesse uma suspensão, ele teria mais problemas externos.
Então, mais pressões de outras partes do mundo. Então, ele se adiantando nesse processo seria um passo melhor e daria para ele um argumento diferente. O outro argumento é o seguinte, o Maduro e muitos regimes usam isso, eles sempre usam a questão externa para ganhar apoio interno. É muito mais fácil ter um inimigo, dizer que a OEA é o ambiente de domínio dos Estados Unidos e as pressões são pressões externas para que o país mude a sua direção e a sua política. Então essa foi aí, o ano passado, a tentativa do Maduro, de um lado se antecipar a uma possível suspensão e, de outro lado, ganhar um argumento interno favorável e contra um inimigo externo. Denilde, com a situação do cenário interno, muitos venezuelanos estão migrando para os países vizinhos, como Brasil, Colômbia e Equador. Qual a resposta coletiva desses países em relação a esses migrantes? Pouca resposta coletiva. Tá? A gente tem, assim, países que estão em situações, estão recebendo muitos venezuelanos, Colômbia, a Argentina, que tem um volume grande, e países como o Brasil, que o volume não é tão grande, mas como é muito fácil cruzar a fronteira, tem gerado aí um impacto muito forte, muita pressão nas cidades que estão recebendo esses imigrantes. Então, e os países não fizeram nenhuma ação coletiva, eles estão fazendo ações próprias, que é para conseguir estabelecer algum tipo de atendimento a esses venezuelanos, que dê algum tipo de acesso, mas não tem nenhuma ação que falar, olha, existe uma ação coordenada. Há uma pressão do grupo, principalmente do Grupo de Lima, para que a Venezuela consiga resolver o seu problema interno para que estanque esse fluxo, mas não há nenhuma ação coordenada. Mesmo a ONU tem feito um monitoramento, mas também não tem feito ações com relação ao fluxo de imigrantes. E aí a gente volta para a primeira pergunta. Essa tentativa de isolar a Venezuela no cenário internacional, via ação da OEA, também é uma forma de pressionar o governo Maduro para trazer alguma situação ou que traga algum tipo de processo para estancar a vinda dos venezuelanos. Mas realmente ação coletiva não há. E provavelmente não vai haver, tá? Porque a questão da Venezuela hoje, na América Latina, não é uma situação que a gente possa dizer que há um consenso entre os países. Vamos pegar a votação que teve na OEA sobre o início do processo de suspensão. 19 países votaram favoráveis, mas 11 países se abstiveram. Significa que não há um consenso de que forma lidar com os problemas venezuelanos dentro da América Latina. Uma outra questão é que a Venezuela ainda é um país importante para alguns países, como Nicarágua, Cuba. Então também tem aí um jogo diplomático que faz com que a ação coletiva, não só para pressionar o governo Maduro, como também para responder à crise migratória, não consiga ser feita de forma coletiva. Mas há, sim, discussões. O Brasil tem sido considerado um país exemplo, apesar de todos os problemas, na recepção desses imigrantes, na tentativa entende que esse problema é um problema que tem que ser resolvido por parte de todos os países da região, mas não se chegou ainda a um consenso. Obrigada, Denilde, pela sua colaboração. No próximo bloco, continuaremos com a análise sobre a situação da Venezuela, abordando então a relação do país com a FMI e os possíveis riscos e cenários futuros para a situação do país. Obrigada e até logo.